Agora foi, né? Boa tarde, a paz. Quem for chegando vai sinalizando aí pra mim nos comentários. Deixa eu avisar aqui. Quem for chegando vai comentando, sinalizando, pra gente dar início à nossa escola dominical de hoje. Olá, Marcinha, bem-vinda. Deixa eu tentar. Esperar um pouquinho, Marcinha, para o povo ir entrando. Celinha, paz, pastora, bem-vindas. Esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Vai compartilhando aí. Esperar um pouco o pessoal entrar. Vai compartilhando aí a live. Tá tudo certo com o som? Vocês estão me escutando direitinho? Se tiver algum problema, me fala também. Bom, então já vou começar, porque eu queria compartilhar o link e não consegui. Se alguém conseguir compartilhar o link lá no grupo da igreja, faz aí pra mim, por favor, pra me ajudar, que eu não tô conseguindo. E hoje o nosso tema, eu botei aqui em cima, é uma igreja que cultua. Não sei quem conseguiu estar de manhã na escola dominical com o Zezinho, agora a gente está voltando aos pouquinhos à escola dominical. De manhã agora está sendo sempre presencial, então já fica aí o aviso, o recado. E antes de começar, vou orar. E então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um domingo, Senhor. Por mais um domingo que a gente tira, Senhor, para estudar mais da tua palavra, Senhor, para aprender mais de ti, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Tu és bem-vindo em cada casa, Pai, em cada lugar que estão assistindo, Senhor, essa live, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, falar conosco, Senhor. Me usa, Senhor, de acordo com o teu querer, Senhor. Que tudo que eu fale, Senhor, seja de acordo com o teu querer. Vai de encontro, Senhor, a cada pessoa, Senhor, que está assistindo, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, não haja nenhum impedimento, mas que, na verdade, a gente aprenda mais e mais de ti. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu falei, hoje o nosso tema é uma igreja que cultua, seguindo a questão o nosso, na verdade, o nosso tema, o grande tema é a sabedoria, e hoje o subtema vai ser uma igreja que cultua. E aí, quando a gente fala sobre uma igreja que cultua, claro, nós vamos falar sobre o culto, né? Como nós cultuamos a Deus como igreja, não só como igreja é, no templo, né? Mas nós somos a igreja. Então, como é que a gente cultua a Deus no nosso dia a dia, enfim. E aí, para começar, eu quero que vocês escrevam para mim qual é o momento do culto, aí sim, no culto da igreja, que vocês mais acham interessante, que vocês mais acham importante, que vocês mais sentem Deus falar com vocês. Na igreja a gente tá lá, sempre tem um momento, né, que Deus mais fala com a gente, tem o louvor, tem vários momentos no culto, né, tem a liturgia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O culto segue uma liturgia. E por mais que a gente esteja aberto, a gente está sempre aberto ao Espírito Santo, ao mover dele, a gente tem rituais que são seguidos realmente para darem sequência ao nosso culto.
E aí fala pra mim aí nos comentários quais os... Deixa eu ver se tem mais alguém falando, porque às vezes a barrinha não desce. Agora que eu vi. A paz, Emerson, bem-vindo. Qual o momento que vocês acham mais interessante, mais importante pra vocês no culto? E aí, enquanto vocês vão respondendo, eu vou aqui falando, depois eu leio as respostas que vocês falarem. A barrinha nunca desce aqui dos comentários, é sempre como mosca. Bem-vinda, Eliane. Bom, então a pergunta é essa. Se alguém puder ir também ir escrevendo as perguntas que eu vou fazendo, eu agradeço. Qual o momento que vocês acham mais importante no culto pra vocês, que Deus mais fala com vocês? E aí, enquanto vocês vão respondendo, eu vou ficar falando um pouquinho sobre o estudo de hoje. Que, assim, o culto, ele é uma tradição e ele é praticado desde o Antigo Testamento, ele também ocorreu ao longo do Novo Testamento e até hoje os cristãos, nós cristãos, praticamos o culto a Deus. Bem-vindo, seu Gerindo. E, bom, o culto tem a dimensão comunitária, nós sempre estamos em comunhão na igreja com os irmãos. Existe o culto familiar e também existe o culto pessoal, individual. Nós somos indivíduos e a nossa adoração chega a Deus também. E assim, ao longo do tempo, como eu falei, a origem do culto foi lá no Antigo Testamento. E ao longo do tempo, esse culto foi sofrendo modificações, de acordo com a cultura da época, com as transformações que são experimentadas ao longo de cada época vivida. Cada época vive uma cultura diferente. E o culto ele também vai se adaptar de acordo com a cultura de cada época. E assim, só que uma coisa que nunca vai ser mudada é a importância e principalmente o principal objetivo do culto, que é a celebração a Deus. A Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Deus vai ser sempre o centro do nosso culto. E aí já começou a chegar alguma resposta aqui para mim. A minha pergunta foi: para você, qual é o principal, qual é o momento mais importante do culto? Quando é que Deus mais fala com você? E aí seu Gerino botou a pregação. Eu também. Deus sempre falou muito comigo durante a pregação. E assim, como eu já tinha falado, prestar culto a Deus é uma das formas da gente adorar a Deus. E aí agora eu vou pedir para vocês irem pegando a Bíblia para a gente abrir no Salmo 100. Vai abrindo a Bíblia no Salmo 100. Porque, como eu falei, cultuar a Deus é uma forma de adoração. E é também uma forma da gente se aproximar de Deus e de Deus se aproximar de nós. Oi, Eliane Rocha, que bom que você está com a gente. Emerson respondeu: todos os momentos são importantes. Porém, para mim, nos momentos de louvor e da palavra, sinto mais a presença do Senhor e do Espírito Santo. Mas sim, a palavra e o louvor para mim é essencial. Mas tem louvor que me toca profundamente. Que legal. Bom, então vamos lá abrir a Bíblia no Salmo 100. Ana Vitória, não tô conseguindo ver sua fotinho. A Ana Vitória respondeu que é na adoração, que ela sente mais a presença de Deus. Muito bom. Bom, então vamos lá abrir o Salmo 100, que ele é a nossa base bíblica da nossa lição de hoje, e vamos ler. Vou ler aqui com vocês. Ele é curtinho. Hino de ingresso ao templo. Salmo de ações de graça. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Bom, esse salmo, ele é a nossa base. Agora eu vou falar um pouquinho, vou destrinchar um pouquinho dos versículos dele, porque ele traz como se fosse a descrição da postura exigida naquela época. E assim, não somente naquela época, mas até hoje ele é muito atual ainda, de como a gente deve se portar na adoração a Deus na hora de prestar o culto ao Senhor. E era tipo como eu falei, o culto segue uma liturgia. A liturgia é o conjunto de práticas, né? O conjunto de rituais para uma ordem que o culto segue
para a gente não nos perdermos na adoração. Mas devemos também estar abertos à presença do Espírito Santo, e muitas vezes o Espírito Santo vai pedir para a gente fazer de uma forma diferente. Mas não quer dizer que quando a gente segue a liturgia, a gente se distancia de Deus. E aí, quando esse salmo começa, o Salmo 100 começa falando sobre celebrar com júbilo, ele convida a entrarmos no culto, a colocarmos a nossa mente em forma de celebração ao Senhor, né? E a alegria, às vezes muitos falaram aí que o momento principal do culto que mais gosta, na verdade, é louvor, a palavra. E muitas vezes no louvor a gente tá sempre em pé, tá sempre batendo palma, tá sempre se movimentando. Então, assim, na palavra não, na palavra a gente fica mais introspecto, a gente fica mais quietinho, só escutando, né? Até porque a gente precisa da concentração para entender o que está sendo falado. E então isso quer dizer que quando a gente dança, quando a gente louva, quando a gente bate palmas, quando a gente ergue os braços em forma de adoração, tudo isso é a forma de expressarmos a nossa alegria, né? De estarmos na presença do Senhor, de estarmos louvando e adorando a Deus. Então, o culto não é apenas algo interior, algo que não é visto, mas é também uma forma, ele é expresso por todo o nosso corpo, né? Por todas as partes do nosso corpo. E aí, como eu falei, o Salmo 100 começa com a palavra celebrai. E aí, celebrar é uma forma de adorar e também de servi-lo. E aí eu vou ler o versículo 2 para a gente falar um pouquinho sobre ele. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. E aí existem duas orientações a respeito de como o culto deve acontecer. Que é com alegria e com cânticos. E aí cânticos se entende como louvor, músicas e tal. E aí no 3, eu vou ler o 3 também. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E aí tem uma revelação muito importante sobre o motivo maior para cultuar ao Senhor. Ele nos fez, nós somos criação de Deus, sem Ele nada somos, se não fosse Ele não estaríamos aqui, e nós somos dele. Então, isso traz um conceito muito importante que eu acho que é essencial na vida do cristão, e principalmente quando a gente aceita a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e entende que Ele é nosso Pai. Eu acho que a identidade tem que ficar muito clara nos nossos corações todos os dias da nossa vida. Porque isso vai nos ajudar a afirmar a nossa fé, a entender por que a gente está aqui, a entender os propósitos. Então, a identidade é algo muito que fala muito ao meu coração, e eu acho que é algo muito que tem que estar sempre. A gente tem que sempre lembrar: eu sou filha de Deus, então tudo vai correr para o bem dele. E aí, quando a gente entende que Deus nos pastoreia, que Deus cuida de nós, que Ele nos ama e que somos filhos dele, o nosso louvor, o nosso culto, ele vai ser muito mais genuíno, ele vai ser muito mais verdadeiro. Porque a gente vai entender que a gente não está fazendo aquilo apenas por obrigação ou apenas porque, o meu colega aqui do lado da igreja, o meu irmão aqui na igreja está levantando a mão, eu vou levantar também. Não, a gente vai fazer isso de forma verdadeira, né? Uma adoração verdadeira que vai realmente ter uma alegria genuína e que vai alcançar o coração do Senhor de forma verdadeira, né? Então, o Salmo 100, ele apresenta várias maneiras de a gente cultuar. Eu falei disso de cânticos, de louvores, mas também ele traz a questão da gratidão, de sermos gratos a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, enfim. Oferecer louvores e cânticos, ações de graça. Gratidão e ações de graça estão ligadas, né? Mas assim, ter sempre essa questão de nós somos filhos de Deus, então ser gratos a Ele por isso. E também ele traz a razão de a gente. Por que a gente deve agradecer ao Senhor? Porque o Senhor é bom, ele é misericordioso e ele é fiel. E ele cuida da gente, né? Então tudo isso é motivo de cultuar a Deus e de nos alegrarmos e celebrarmos a Ele, né? Como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí, como eu já falei, né? Sobre a identidade, é muito importante que a gente tenha essa questão da identidade clara em nossas mentes e em nossos corações, porque Deus é um Pai zeloso, Deus é o nosso Pai zeloso. Ele cuida de nós e isso certamente vai influenciar na nossa adoração a Ele. Quando a identidade de filho, de filhos e filhas de Deus está claro na nossa mente, isso vai influenciar na qualidade do culto que nós oferecemos a Ele. E aí, isso tudo, essa questão de ser
de nos identificarmos como filhos de Deus, é, está totalmente ligado com a intimidade e a proximidade que a gente tem do Senhor. E como é que a gente já falou várias vezes sobre isso, né? E eu botei até uma perguntinha aqui. Como é que a gente pode criar essa intimidade com o Senhor? A gente sempre fala aqui na nossa escola dominical, você sempre fala da igreja, como é criar intimidade com o Senhor? Através da palavra, através da oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão com os irmãos. Mas é importante ressaltar que isso é algo que a gente deve fazer diariamente. Porque muitas vezes a gente fica naquela obrigação, ou então deixa pra lá mesmo, deixa pro fim do dia, enfim, pra ler a palavra. E esse é um exercício diário de nos aproximarmos de Deus, criarmos intimidade com Ele, para que a gente realmente chegue mais perto de Deus e aumente essa intimidade com Ele, né? Deixa eu ler aqui o que falaram. Seu Jorindo falou: devemos deixar Deus orientar nosso culto. E Ana Vitória, eu acho que é a Eliane, né? Que tá aqui. O Senhor nos convida para celebrar o nome dele com alegria. Amém. Nós temos realmente que sempre estar alegres, por mais que as circunstâncias sejam ruins, acreditar que Deus está cuidando de tudo e nos alegrar porque a vontade dele vai ser feita nas nossas vidas. E aí, o salmista, ele sabe quem é Deus porque ele conhece a Deus. Ou seja, para conhecer a Deus, a gente precisa ter experiência, ter intimidade com ele e assim conhecer e vivenciar os milagres que ele tem para as nossas vidas e os propósitos que eles têm, que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente vê muitos milagres na Bíblia, mas esses milagres também acontecem e podem acontecer mais ainda nas nossas vidas. Então a gente tem que estar ligadinho com Deus, buscá-lo verdadeiramente, cultuá-lo verdadeiramente e viver os propósitos que ele tem. Não apenas como barganhar, eu vou fazer para Deus fazer milagres na minha vida. Não, mas porque ele é um Deus bom, ele é o nosso Pai, e ele cuida de nós. E saber quem é Deus, o que ele faz, o que ele fez, nos ajuda a dar um culto verdadeiro e agradável que glorifique o nome de Deus. Porque muitas vezes a gente vai em igrejas em cultos que são muito mais espetáculos, são muito mais shows, tem muita tecnologia e tal. Mas será que aquele culto realmente é para Deus ou é para realmente chamar pessoas? Então, assim, está sempre. E aí, principalmente uma questão individual, né? Por mais que você esteja num lugar assim que seja performático, que tenha muitas luzes e tal, enfim, isso não importa. O que importa é a nossa essência, o que está no nosso coração. Então, estar sempre deixar sempre claro nas nossas mentes, nos nossos corações, que o culto é para Deus e não para pessoas. Que a gente está ali para adorar a Deus e não para apenas nos satisfazermos. É claro que cultuar a Deus vai trazer benefício para a gente, isso é inegável. Mas principalmente entender que aquele momento é um momento para Deus, para adoração a Deus. E que com certeza virão benefícios para a gente, mas em primeiro lugar é sempre a adoração a Deus. E aí, como eu falei, o culto é um espaço para adoração, louvor, orações e meditação na palavra e comunhão. E aí, deixa eu só beber uma água. A nossa igreja, a Igreja Metodista, ela possui um plano para vida e missão. E aí eu vou ler só umas orientações pequenininhas que tem até na lição que eu compartilhei com vocês, que nos ajudam a entender a perspectiva da Igreja Metodista em relação ao culto. Oi, Dayana, bem-vinda. O culto a Deus, eu vou ler agora só o que está lá nesse plano para vida e missão, para a gente entender como a Igreja Metodista entende o culto. O culto a Deus deve ser onde a comunidade tem a vez e voz. Ou seja, é algo participativo. Nós participamos do culto. Não é algo que a gente chega, senta, escuta alguém falar e vai embora. Nós participamos, nós interagimos, nós estamos sempre em comunhão. O culto deve ser inserido no dia a dia da comunidade onde a igreja está inserida. Ele deve dar oportunidade para todos os homens e mulheres aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí, por isso que no final sempre tem a oportunidade. A pastora, o ministro, ele sempre me dá a oportunidade para a pessoa aceitar ao Jesus como Senhor e Salvador da vida dela.
O culto deve ser capaz de expressar as angústias, lutas, alegrias e esperanças do povo, ofertando-as a Deus. O culto continua através da oração e meditações pessoais da família e de grupos, ou seja, ele não termina na igreja, mas você deve estar sempre em culto, com a mente cultuando a Deus. E ele se completa no oferecimento da vida em atos de amor e justiça. Ah, você é Dona Sol, bem-vindo então. E seu Gerindo falou que o culto agrada a Deus. Muito bom, agrada mesmo. Quando é verdadeiro, ele realmente chega ao coração do Senhor. A paz, Dona Sol. Bom, e aí, voltando aqui, a igreja precisa assumir o cuidado com o culto. Sempre mantendo Deus como centro, como eu já falei, né? Todos os momentos do culto se dirigem ao Senhor. Oferta, louvor, santa ceia, tudo isso é para honra e glória do Senhor Jesus. Então, como eu já falei, confissão, louvor, enfim, tudo isso são manifestações para nos levar a uma comunhão mais íntima e completa com o Senhor Jesus. E algo que a gente não deve abrir mão na hora do preparo do culto e da direção também é a oração. Como foi falado aqui em cima, quem dirige o culto é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Então, para que realmente seja, por mais que a gente tenha rituais, mas para que o Senhor Jesus tome, para que o Espírito Santo tome a direção do culto, nós devemos entregar esse culto a Ele. Não só o pessoal do louvor, a administração, a direção do culto, a palavra, mas nós como igreja, cada um que chega à igreja, antes de sair de casa, já orar, já pedir Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse culto, fala conosco, porque muitas vezes a gente vai para o culto tão despreparado, como pessoa mesmo, como membro da igreja, como participante do culto, que a gente não. Às vezes Deus não fala com a gente fala, ai, que sem graça essa palavra, a pessoa nem trouxe uma palavra do Senhor. Mas será que você se preparou para aquilo? Porque às vezes no mesmo culto alguém vai sair super tocado e a outra pessoa não vai nem. Vai falar que não sentiu nada. Mas. Então, por isso que a oração, independente de quem seja a pessoa do culto, se você vai lá só para assistir ou se você vai realmente para ministrar, a oração é essencial em todos os momentos da nossa vida e também, e principalmente, no preparo para o culto. E aí, como é que deve ser essa oração, né? Pedindo sempre que o Espírito Santo guie todos os momentos, antes do culto, durante e após. E tão importante quanto esse tempo de preparo, esse momento de oração, pedindo ao Espírito Santo para guiar todo momento do culto, é a nossa reverência no culto, né? Nós temos ali um momento, como eu já falei, é um momento de quem está no centro é Deus. Deus realmente deve estar sempre no centro das nossas vidas e o culto é um momento especialmente separado para adoração ao Senhor, para reverenciar a Deus como centro das nossas vidas. Então, nesse momento, nós devemos temer a Deus e apresentar temor a Ele, apresentar respeito e estar presente de todo o coração, né, nesses momentos, para que o Espírito Santo realmente nos alcance, para que realmente a gente consiga escutá-lo verdadeiramente, porque ele fala, né, conosco. Mas nós precisamos estar atentos. E agora, se vocês puderem ir escrevendo aí enquanto eu vou falando, a gente já falou um pouquinho, mas se alguém tiver alguma coisa diferente para falar, escrever para mim o que é o culto para vocês. Qual é a diferença entre o culto e a liturgia? Porque eu expliquei mais ou menos que o culto a liturgia, o culto tem uma liturgia a ser seguida. E essa liturgia seria o conjunto dos elementos e as práticas do culto religioso a serem seguidas. E aí, se vocês quiserem escrever aí a diferença entre culto e liturgia, o que é o culto para vocês, eu vou falando aí, vocês vão escrevendo aí. E aí, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou ler a diferença entre o culto e a liturgia. E aí, o culto é o encontro celebrativo entre Deus e seu povo. E a liturgia é o que acontece nesse encontro. Liturgia é o serviço comunitário que o povo presta a Deus. Neste exercício, Deus vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro de Deus. Então, por mais que sigam
Por mais que a liturgia exista, estamos sempre abertos ao mover do Espírito Santo, à vontade dele, né? Então, os louvores, os cânticos, a palavra, a Santa Ceia, tudo isso fazem parte do culto cristão desde a igreja primitiva, desde quando a igreja foi criada. E aí, antes de terminar, a gente precisa estar atento a algumas questões que muitas vezes é, afastam algumas pessoas da igreja, ou muitas vezes nos fazem acreditar que Deus não está falando conosco no culto. E, e isso acontece porque às vezes a gente está afastado dele. A gente falou no início muito de intimidade, né? Nós precisamos entender identidade também. Identidade e intimidade eu acho que são uma das chavinhas para a gente deixar o Espírito Santo falar com a gente, porque quando a gente entende que é filho de Deus e exercita isso, exercita essa identidade, se comporta como filho de Deus, buscando intimidade com o nosso Pai, o nosso culto é muito melhor, a nossa adoração chega muito mais e a gente vive uma vida muito mais plena. E aí, uma das questões que a gente precisa estar atento é que o culto, como nós já falamos bastante aqui, ele é um serviço a Deus. E por isso, o que deve estar no centro é a palavra e a adoração sobre ele. E não nas nossas próprias necessidades. Porque muitas vezes hoje em dia tem muito louvor, tem muita palavra, que é muito mais uma questão de autoajuda do que realmente uma questão de adoração ao Senhor. Muitas vezes vai ficar tudo bem, fica aí que vai ficar tudo bem. Tô falando assim muito por alto, né? Mas. Deixa eu beber água. Mas aquela palavra muitas vezes não alcança o coração do Senhor porque ela é superficial. É algo para acalmar o coração do homem, mas não para adorar ao Senhor. E a adoração é uma forma de trazer paz para os nossos corações. Eu acho que a gente só entende que a adoração acalma os nossos corações e é uma forma de nos trazer paz quando a gente aprende que somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. E por isso que hoje acho que eu vou bater muito na chave da identidade. Que entender isso, virar essa chavinha da identidade, é virar a chavinha da paz no nosso coração e de que Deus é bom e ponto final. E aí, voltando aqui, deixa eu ver onde eu parei. Sim, devemos centralizar a palavra na grandeza do Senhor para a gente não correr o risco de transformar o nosso culto em um serviço à humanidade, ao homem. Que muitas vezes as mensagens falam apenas sobre os dilemas do homem, como superar alguma dificuldade, mas esquecem de adorar ao Senhor. Então é preciso ir além dessa questão de superação humana, mas principalmente anunciar o caráter de que Deus é Pai, Ele é Filho e Ele é o Espírito Santo nas nossas vidas. E a mensagem da cruz de denunciar o pecado, tanto individual como coletivo, e relembrar nas nossas renúncias, as renúncias que a gente precisa fazer para herdarmos a vida eterna. A palavra nunca nos disse que seria fácil, que seria muito tranquilo, mas ela nos promete que tem algo muito maior pra gente, né? Tipo, a gente não vive, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros nessa terra. Então, não é algo de que, tudo bem, agora que você aceitou Jesus, vai ser tudo ótimo. Não é isso. Vai ter renúncia e a gente precisa entender isso, de que, ok, vai ter renúncia, mas tem algo muito melhor esperando por nós na vida eterna, sabe? E deixar isso muito claro nas nossas vidas pra gente não ficar muitas vezes no momento de crise ou no momento de carência, de necessidade, a gente acreditar como é que se fala? Nessa teologia da prosperidade, de que, vem pra cá que você vai ganhar, você vai ter uma porta de emprego que vai ser aberta amanhã. E não é isso que Deus prega. Deus prega aquele amor que vai ter renúncia, mas que tem algo muito maior na eternidade. Então acho que a gente tem que estar sempre olhando para o alvo mesmo, que é a eternidade. Marcinha, o culto para mim é buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. E aí é o próximo ponto que tem a ver que eu vou falar com isso, Marcinha, que a gente deve estar atento no culto, que mesmo seguindo rituais, devemos dar espaço à vida e ao mover do Espírito Santo, deixar que ele fale conosco e principalmente seguir o que ele está falando conosco. E aí, o culto também é um espaço de educação cristã.
adoramos a Deus e a gente ensina sobre ele, a gente também aprende sobre ele na palavra, através dos louvores. E para isso a gente precisa planejar e principalmente participar dos diferentes momentos do culto, né? Como a gente já falou, tem o louvor, confissão, Santa Ceia, oferta, palavra, tudo isso é importante que nós estejamos atentos como forma de cultuar a Deus. E aí, como eu já falei, né? Não é a liturgia, não são esses rituais que enfraquecem o culto. Mas o ritual acaba morrendo quando ele não tem direção do Espírito Santo e quando ele não tem experiências com o Espírito Santo. Então, muitas vezes isso faz com que seja algo frio, seja algo que não alcance o coração do Senhor. E o último ponto para a gente ficar atento é que cada momento do culto, tanto adoração, confissão, louvor, intercessão, a bênção, tudo isso reflete a identidade de filhos de Deus. Seu Gerino colocou aqui que o culto é uma forma de aumentar a intimidade. Bom, gente, para fechar, para a gente concluir a nossa lição de hoje, o culto deve nos fazer voltar a Deus. Acho que todo mundo, meio que todos os comentários foi muito sobre isso, realmente. O culto é para Deus, é para adorar a Deus e para fazer com que a gente olhe para Ele, né? E é entender que nós somos todos membros do corpo de Cristo e nós estamos ali para permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, transforme o nosso interior e nos ajude a buscar experiências com o Espírito Santo. E como é que a gente consegue buscar essas experiências? A gente pode, assim, seguir os fundamentos, a palavra de Deus é o fundamento para a gente seguir o culto, né? Para a gente seguir a adoração, para a gente colocar em prática a adoração a Deus. Mas a gente principalmente precisa, por isso que eu falo que é individual, é muito bom, é importantíssimo estarmos em comunhão, mas buscar a disciplina espiritual, buscar a intimidade, a comunhão vai me ajudar a buscar a intimidade? Vai, mas não é apenas a comunhão. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito para gerar essa intimidade. E aí, de novo, eu falo, as disciplinas espirituais têm que ser diárias. Ter tempo de qualidade com o Senhor todos os dias, através da leitura da palavra, de oração, de jejum, tudo isso faz com que nós estejamos fortalecidos e faz com que o Senhor seja adorado através das nossas vidas. E então isso vai trazer novas experiências com o Espírito Santo, né, para as nossas vidas. E assim, é muito bom estar no espaço físico da igreja. Agora que a gente está retornando, é muito bom estar junto, estar em comunhão, louvar ao Senhor, adorar, seguir os rituais e principalmente estar aberto ao mover dele, porque tudo isso traz um movimento muito bom, muito agradável de estarmos reunidos em comunhão como filhos e filhas de Deus. E por isso que a gente fala, né, que somos irmãos e irmãs em Cristo, porque nós temos um Pai que nos guarda, nos cuida, que enviou o Filho dele para morrer por nós. Então, assim, que a gente esteja sempre atento em como a gente está adorando, como a gente está cultuando e em todos os momentos da nossa vida, que não é apenas na igreja, mas em todos os momentos da nossa vida. Tudo que a gente faz, tanto no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, tudo isso é uma forma de cultuar e adorar ao Senhor Jesus através das nossas atitudes. E agora eu encerro a nossa escola dominical de hoje. E aí, agora eu vou dar um recado. Esse mês de setembro é o mês da escola dominical. E dia 20 de setembro é o dia da escola dominical, que vai ser no domingo que vem. E por isso, no domingo que vem, vai ter uma live especial. Eu vou divulgar melhor o endereço tudo no grupo da igreja, no Facebook. Mas domingo que vem, a nossa escola dominical vai ser às 3 horas, vai ser pelo Facebook da Escola Dominical Regional, ou da Igreja Metodista na Primeira Região. De qualquer forma, eu vou divulgar direitinho no grupo do WhatsApp, aqui no Facebook. E então vai ser às 3 horas no domingo que vem. E a gente não vai ter a nossa live aqui da Igreja Metodista da Ilha do Governador. Vai ser todo mundo às 3 horas na live da Escola Dominical Regional. Então eu espero vocês lá. E depois eu vou mandar direitinho o endereço certo e o convite, tá bom? Então eu vou orar pra gente encerrar. E 7h30 tem culto mais tarde. Aqui no Face e ao vivo também. Então vamos orar.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um momento, Senhor, de comunhão, Senhor, mesmo que de forma virtual, Jesus. Te agradecemos porque tu és bom, Senhor. E declaramos, Senhor, que o único que recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração é tu, Jesus. Tu és digno de louvor, tu és digno de adoração, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, Pai. E nos ajude, Senhor, nos fortaleça, Pai. Aumente a nossa fé, Pai, e nos ajude nessas disciplinas, Senhor, espirituais, Pai, para estarmos cada vez mais próximos a Ti. É o que eu te peço, Senhor, te agradeço, Pai, já te entrego a vida de cada um, a vida da pastora, Senhor, a vida do pessoal do louvor, Senhor. Abençoa o nosso culto logo mais, Senhor, e nos livre de todo mal. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.